Olá! No Justiça para Todos de hoje, a posse do novo presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Nossas ideias são um convite para seguir avançando, sempre levando em consideração o quanto caminhamos e o quanto caminharemos para atingir os objetivos que toda a magistratura federal deseja para si. Momento de mudança na JUF e comemoração no Conselho da Justiça Federal. São os 50 anos da lei que marcou a reestruturação da Justiça Federal no Brasil. A história da Justiça foi relembrada durante um seminário no CJF, que debateu também temas importantes. Tudo isso você acompanha aqui no Justiça para Todos, que começa agora. A Associação dos Juízes Federais do Brasil tem novo presidente. O juiz federal Roberto Veloso assumiu o cargo no lugar de Antônio César Bochenek. O discurso da posse foi repleto de boas-vindas e de comprometimento de quem está preparado para o desafio. Nossas ideias são um convite para seguir avançando, sempre levando em consideração o quanto caminhamos e o quanto caminharemos para atingir os objetivos que toda a magistratura federal deseja para si. Nos planos, objetivos concretos à frente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, como a defesa da carreira dos juízes federais. Depois do regime dos subsídios, somos a única carreira em que não há progressão horizontal. O tempo de serviço não é levado em conta para nada. O magistrado que é hoje titularizado recebe o mesmo de quem é juiz há 30 anos. Todas as outras carreiras são divididas horizontalmente em classes, A, B, C, D, e essas classes em níveis, 1, 2, 3, 4, até 5 vezes, sendo que a passagem de um nível para o outro é o tempo de serviço. Somente nós estamos impedidos de avançarmos horizontalmente na carreira. O magistrado também deixou claro o apoio ao trabalho que a Justiça Federal já vem realizando no país e citou como exemplo a Operação Lava Jato. Não podemos negar a revolução que a Operação Lava Jato, capitaneada pelo juiz federal Sérgio Moro, tem feito em nosso país. O enfrentamento da corrupção sempre foi uma atividade dos juízes federais. Por isso, não permitiremos nenhuma tentativa de interferência no trabalho dos atores da mais produtiva operação da história brasileira. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, prestigiou a solenidade. Falou das expectativas diante da nova gestão. Nós seremos parceiros. Eu acho que a gestão atual do Supremo Tribunal Federal e a gestão que se finda agora na JUF, que começa, inauguram um novo modo de relacionamento entre as duas instituições. Autoridades do Poder Executivo, parlamentares, vários ministros de tribunais superiores participaram da cerimônia, como o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, e o advogado-geral da União, Fábio Medina. Tenho uma profunda admiração pelas lideranças da JUF, pelas conquistas que ela tem obtido. Entre os mais de 700 convidados, pelo menos 10 ex-presidentes da JUF fizeram questão de comparecer. É preciso que à frente da JUF esteja uma pessoa serena, tranquila, que saiba lidar com os problemas do dia a dia sem atropelos, sem se preocupar demasiadamente. Eu acredito que Roberto Veloso tem essa característica. A representatividade da JUF e as conquistas alcançadas também foram destacadas. Toda a sociedade atualmente está vendo os resultados do trabalho da JUF, que não só no âmbito institucional, na defesa das prerrogativas dos juízes federais, mas também na atuação político-institucional com propostas legislativas, com propostas e programas até para a sociedade. Isso tem demonstrado a importância e o tamanho da JUF. O agora ex-presidente Antônio César Bochenek relembrou as vitórias alcançadas pela associação nesses 2 anos de gestão e se despediu de forma emocionada. E por fim, simplesmente por tudo, George Bin Bochenek. Não tenho palavras para expressar quanto você é importante para mim e quanto você contribuiu para esse momento. Muito obrigado pelo apoio e restrito, firme e sereno. Aos meus filhos, Pedro e Benício, no futuro eles entenderão tudo isso.
amizade e companheirismo. Assim ficou marcada a passagem da presidência da AJUF. E preparado o novo presidente está, currículo tem de sobra. Roberto Veloso é formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco. Já foi presidente da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região e é membro da Comissão de Juristas, responsável por elaborar o novo Código Eleitoral. Antes da magistratura federal, Roberto Veloso atuou como promotor de justiça e juiz dos tribunais regionais eleitorais do Piauí e do Maranhão. É um juiz já sazonado e tem todas as condições de realizar uma grande gestão. A AJUF é reconhecida hoje como uma associação que colabora muito com o aperfeiçoamento e desenvolvimento da justiça. Os integrantes da nova diretoria, os delegados e integrantes do Conselho Fiscal também foram empossados. A eleição de toda a equipe de trabalho foi em chapa única, o que não acontecia há 20 anos na AJUF. E o Roberto Veloso vai dar continuidade a este grande trabalho desenvolvido pelo César Bucheneg e, com certeza, representando com grande qualidade, com grande capacidade, com grande inteligência a magistratura federal do Brasil. A união entre os magistrados fortalece a luta da AJUF para temas importantes diante de toda a Justiça Federal, como o combate à corrupção e a instalação de novos tribunais regionais federais. Roberto Carvalho Veloso dará gigantíssimos passos em defesa da magistratura e, acima de tudo, imensos passos em defesa da construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais democrática, uma sociedade que não aceita a corrupção, de uma sociedade que exige a presença do Estado nas políticas públicas. E antes da posse, a AJUF teve uma participação importante na comemoração de 50 anos do renascimento da Justiça Federal no Brasil. Você acompanha essa história aqui no Justiça para Todos. Até já! Apesar de a Justiça Federal ter 125 anos, a trajetória foi difícil para chegar até aqui. Por isso, as últimas 5 décadas são comemoradas também, como um renascimento da Justiça Federal no país. A Lei 5.010 de 66, ela marca um período de revigoramento, de reestruturação da Justiça Federal. Quem olha a história percebe que a estruturação da Justiça Federal, dos juízes federais substitutos, enfim, dos tribunais, quem não vê a história tende a ver de maneira linear, como se fosse tudo normal, mas na verdade a Justiça Federal ela é caracterizada por ser um grande incômodo para poderosos. Desconforto para quem não aceita o que é a justiça. Mas cumprir a tarefa de alcançar esse nível no sistema judiciário federal não foi algo simples e muito menos imediato. 1890, Decreto 848, um marco legislativo que veio antes mesmo da primeira Constituição Republicana. Nós temos a Justiça Federal desde o século XIX, desde 1890. E, no entanto, a história demonstra as marchas, os avanços e as contramarchas no que diz respeito à evolução, o desenvolvimento dessa importante instituição. 1937, o retrocesso. Em 1937, com a Constituição Polaca, a Constituição autoritária que enfim, se caracterizou por restringir vários direitos fundamentais, nós temos nela como característica, como uma marca também negativa, a extinção da Justiça Federal. 1946, uma tentativa de resgate.
E só vem surgir novamente em 1946, quando se tem uma abertura constitucional, e isso somente pelos tribunais federais de recursos, né? E, finalmente, 1966. A grande marca de reestruturação, de novo surgimento da Justiça Federal é do ano de 1966, com o advento da Lei 5.010 de 66. Ali nós temos a criação ou a recriação da Justiça Federal de primeiro e segundo grau, a criação do Conselho da Justiça Federal, nasce ali o Conselho da Justiça Federal como esse órgão de cúpula administrativa e orçamentária da Justiça Federal. E de lá para cá, esse viés de desenvolvimento, esse viés de capilarização, de interiorização, de legitimação. A Justiça Federal vai mostrando nessa história várias facetas. Particularidades que demonstravam a defesa da cidadania, mas ainda assim desagradavam a quem a justiça não interessava. Era sempre uma confusão para fazer valer os direitos de cada um de nós. Um grande tumulto, tanto assim que a Constituição não pôde fixar a sede dos primeiros tribunais regionais federais. O deputado Bernardo Cabral, que foi o relator da Constituinte, ele procurou solucionar o problema encaminhando o assunto para uma lei complementar. Mas evidentemente que a mesma dificuldade relativamente à fixação das sedes iria ocorrer quando a discussão dessa lei complementar. Diante disso, nós sugerimos a ele uma solução técnica, que a sede dos primeiros regionais seriam fixadas pelo antigo Tribunal Federal de Recursos, tendo em vista a localização geográfica e o número de processos. Isso foi a solução que permitiu que os tribunais fossem criados no prazo de 6 meses, que era um prazo muito curto, né? Sem essa solução, eu penso que iria retardar muito a criação dos tribunais regionais federais. E mesmo com a Constituição de 88, o risco era visível e palpável. É uma justiça extremamente importante, mas houve muitas pessoas que lutaram contra ela e não tão longe assim. No período posterior à Constituição, a Constituição previa sua revisão no prazo de 5 anos. Houve uma grande luta no sentido de excluir a Justiça Federal. Mas não teve jeito, estava consolidado. Essa organização dualista com os dois poderes, um poder judiciário federal e um poder judiciário dos estados, é o que há de melhor para a federação, né? Isso vem lá dos Estados Unidos, mas isso se adaptou muito bem aqui. E a Justiça Federal hoje desenvolve um importante papel. Papel de proteger cada cidadão brasileiro, resguardar a ordem e a democracia, assegurar que a lei seja cumprida, desvendando grandes esquemas criminosos, combatendo a corrupção, do julgamento que desvenda organizações criminosas ao julgamento de recursos previdenciários, acordo de dívidas para quitar a casa própria. Deixa de ser uma justiça para a elite, questões tributárias importantes, questões agrárias, para ser uma justiça popular com o advento dos juizados especiais federais, causas previdenciárias, acesso à saúde, acesso à assistência social. A evolução veio com a experiência de magistrados, ministros, de todo o judiciário. E muitos se uniram para dar os parabéns ao progresso de 5 décadas, com uma lei que suportou contrariedades e se mostrou forte. Por isso é muito importante essa legitimação social, essa reafirmação que é isso que nós, juízes federais substitutos, magistrados federais, servidores, estamos a fazer, servindo o público dessa maneira ao longo desses últimos 50 anos. Um seminário no Conselho da Justiça Federal foi, como o próprio nome diz, um resgate da memória da Justiça Federal. Realmente é uma data importante. E quem conhece a história da Justiça Federal sabe que ela hoje se afirmou perante o país. Com a Lei 5.010 de 66, a Justiça Federal ganhou singularidade, característica própria e 50 anos a mais de uma memória com um ângulo que se destaca pelo respeito.
É muito importante comemorar esses 50 anos e é muito importante estar atento para que não venhamos a transigir para dar nenhum passo atrás. No próximo bloco, a criação do Conselho da Justiça Federal é uma história que caminha junto com a Lei 5.010. Você vai ver como isso tudo começou daqui a pouco. O Justiça para Todos volta já. Vamos voltar no tempo agora, exatamente às 17 horas do dia 24 de agosto de 1966. Nesse dia, o Conselho da Justiça Federal foi instalado. É o marco do renascimento da Justiça Federal no Brasil. E isso só foi possível porque a Lei 5.010 entrou em vigor no mesmo ano. Então, o Conselho é muito rico. Não é um conselho administrativo, orçamentário, o conselho tem vida. Tudo isso são histórias do conselho que nós temos que resgatar e, em função disso, resgatar também a história da Justiça Federal. Lembrar deste resgate é o que dá a força para fazer de um tribunal mais do que um lugar de justiça, mas de cidadania. Ganhou-se musculatura para lidar com um país continental na geografia. Pouco a pouco, a Justiça Federal deu linhas ao próprio contorno e expandiu esses traços. A Justiça Federal percorreu um longo caminho de existência, com as dificuldades inerentes aos primeiros passos. Aos poucos, a Justiça Federal foi formando o seu quadro de juízes e servidores. Junto com a Lei 5.010 veio o Conselho da Justiça Federal. Nasceram assim as supervisões, tanto administrativas quanto orçamentárias, os poderes correcionais. Foi o resgate da Justiça Federal. O Conselho foi o órgão que criou, deu a formatação para os Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O Centro de Estudos Judiciários foi o que formatou todas essas escolas, até mesmo a Infam, que é da Emenda 45, como as escolas da Justiça do Trabalho, como as escolas dos Tribunais Regionais Federais. Tribunais Regionais Federais, que pareciam já desenhados na Lei 5.010 de 66. Tudo isso era só um rascunho. Na Constituição de 88, veio a criação e um trabalho definido diante de obstáculos. Foi objeto de grandes dificuldades durante a tramitação da Constituinte. Por quê? Porque quando surgiu e houve a decisão sobre a criação dos tribunais regionais federais, todos os estados, todos os parlamentares queriam que a sede dos tribunais ficasse nos seus estados. Todos. Então, houve uma dificuldade imensa, porque um conflito enorme assim, mas bastante vivo no âmbito das várias comissões, né? Antes de chegar à comissão de sistematização. Aí tivemos uma resolução que definiu o seguinte: a Justiça Federal tinha de onde recomeçar, do antigo Tribunal Federal de Recursos. Então, o Tribunal Federal de Recursos se entregou a ele a incumbência de fixar a sede dos primeiros 5 tribunais regionais federais, tendo em vista a localização geográfica e o número de processos. Ou seja, a discussão saiu do âmbito do Congresso e foi para o Tribunal Federal de Recursos. Assim vimos nascer cada Tribunal Regional Federal. Todos foram instalados no mesmo dia, no dia 30 de março de 1989.
Então, em todo o país, todos os 5 regionais entraram em funcionamento na mesma data. Mesmo sendo tão jovens, as demandas são enormes. Segundo o Conselho da Justiça Federal, só no ano passado, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região tinha 496 mil processos em andamento. O TRF da Segunda Região, quase 115 mil. O TRF-3, quase 300 mil processos em andamento. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região tinha quase 100 mil processos. E o Tribunal Regional Federal da Quinta tinha 42.125 processos em andamento. Então, nós já estamos vivendo uma outra crise. O número de desembargadores federais hoje existentes não é suficiente para julgar os processos distribuídos. Propostas para reduzir esse impacto gigantesco no andamento dos processos não faltam. Impõe-se aumentar o número de desembargadores federais, evitando-se, inclusive, a constante convocação de juízes federais para substituição nos tribunais, afastando-os de suas varas, o que torna ainda mais sobrecarregada a Justiça Federal de primeiro grau, já com enorme acúmulo de processos. Temos 8 juízes para cada 100 mil habitantes. Nossa população dobrou de número em 34 anos. Segundo o IBGE, somos mais de 200 milhões de cidadãos, todos com direito à justiça. A Justiça Federal, nas últimas décadas, teve uma ampliação muito grande. Hoje nós temos aproximadamente 1.000 unidades, varas federais no país, considerando juizados e varas comuns, e o número de TRFs se manteve o mesmo da Constituição de 88, ou seja, 5 tribunais. Então essa ampliação em primeiro grau, ela está tornando o segundo grau praticamente inviável, no sentido de dar vazão ao julgamento dos recursos. Então se faz urgente ou a criação de novos tribunais ou a ampliação dos tribunais já existentes com um maior número de desembargadores, enfim, uma estrutura que comporte o número de recursos que cresceu nessas últimas décadas. A Emenda Constitucional 73 de 2013 criou 4 tribunais regionais federais, mas até então a proposta foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. O Conselho tem feito a sua parte. O Conselho apresentou um projeto de lei criando 82 cargos de desembargadores, que está na Câmara dos Deputados. Os parlamentares, deputados e senadores aprovaram uma emenda constitucional que criou 4 novos tribunais. O Conselho apresentou um projeto de regulamentação, mas, infelizmente, há mais de 3 anos, há mais de 1.000 dias, esse processo encontra-se no Supremo Tribunal Federal para ser apreciada a constitucionalidade ou não dessa emenda constitucional. Repito, e repito isso várias vezes, dado a decisão liminar dada em regime de plantão e não apreciada ainda pelo plenário, num recesso forense. Ou se criam outros tribunais regionais federais, sempre através de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, ou então, se assim não for, que se amplie o número dos atuais desembargadores federais. Entre as palestras dos 50 anos do Conselho da Justiça Federal, o assunto também foi ir além dos limites das grandes cidades. A interiorização ela começou a ganhar corpo a partir dos anos 90. Com a criação de novas varas, no ano 2000 para frente também novas unidades foram criadas, dando-se prioridade na Justiça Federal a instalar essas varas em cidades, polos nas regiões situadas fora das capitais. Então isso foi muito importante para criar uma ramificação por parte da Justiça Federal que estava praticamente centralizado nas capitais dos estados. Chegar ao cidadão, que deve ser lembrado em todo e qualquer lugar do país. Foi a sua interiorização. Se a Lei 5.010 estabeleceu que ela era e estaria presente apenas nas capitais dos estados, a partir de 87 nós tivemos grandes transformações mais potencializadas no final da década de 90, com uma interiorização e a presença efetiva dos juízes federais em quase todo o território nacional. E para fazer a justiça avançar mais 50 anos, a especialização das varas.
Uma nova faceta essa propiciada pela especialização das varas, a vara de lavagem de dinheiro, onde temos ali um tratamento especial para isso que está nos impressionando a todos no atual cenário, que é o chamamento à justiça de pessoas que se imaginavam acima da lei e acima da justiça. E para o futuro existem desafios, mas também conquistas. E não para os juízes, mas sim para a sociedade. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa e envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.